A paz do Senhor. Hoje estaremos iniciando o Deus se lembra de você. Creia. Parte 1. Ok? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. E diz ali: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e segue frio e calor, e verão, inverno, dia e noite não cessarão. Isso está em Gênesis 8. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá
esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força e só se encontram aí os que procuram chegar ao teu regaço, Sião. Livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. São formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei muitas lutas de alguém. Lá está meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Sobre os louvores do seu povo, sua fama lhe persegue, soberano Rei. Assentado
assentado sobre os louvores do seu povo. Sua fama lhe persegue, estava lá quando criou tudo que há. Ou quem foi seu conselheiro, soberano assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais, muito mais. Assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais. Temos fome de ti. Temos sede de ti. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos.
mais alto monte. E o que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Habitas no mais alto monte e com quebrantado de coração. Toda honra, toda glória. Aqui, mano. Aqui, velho. Aqui. Vai inverter, vai tercina tudo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra que vai nos moldando, vai trabalhando em nosso interior, trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, para que possamos estar cada dia mais próximos de sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, continua acrescentando em nossas vidas a cada dia mais conhecimento da tua palavra, entendimento das tuas palavras, porque nós queremos também viver o que há de melhor que o Senhor tem para nós. Amém, amém e amém. Ok? Você sabia que a Bíblia foi escrita por pessoas que foram inspiradas por Deus? O Espírito Santo de Deus movia essas pessoas para escreverem o que Deus queria. Certo? Mas como eu sei que eu estou lendo ou ouvindo, né? Aquilo, por exemplo, eu estou lendo uma coisa, estou lendo algo, estou ouvindo algo. Como é que eu sei se isso que eu estou lendo e estou ouvindo é inspirado por Deus? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, que lá explica. Lá diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada. Então aqui ele já está dizendo que como é que você vai identificar. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então percebe que você apenas terá certeza de que algo que está lendo ou ouvindo foi inspirado por Deus se te ensina mais sobre Deus.
se recrimina o que está errado em você, se corrige você, se instrui você em justiça, se tem como objetivo, isso que estão lendo ou você está ouvindo, tem como objetivo de te fazer perfeito e de te fazer perfeitamente instruído para toda boa obra, isso é, praticar boas obras, ok? Se realmente faz isso, pode ter certeza que vem de Deus. Mas se o que você lê ou ouve não segue estes princípios de ensinar, recriminar, corrigir, instruir em justiça, ser perfeito, te fazer perfeitamente instruído para toda boa obra, cuidado, não é divinamente inspirado. E por que preciso, Ronaldo, ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra? Bom, vamos meditar? Primeiro, para que você não leia ou ouça doutrinas de demônios e pensa que é Deus que está falando com você. Né? Às vezes você está orando, você está buscando a Deus, pede para Deus te responder, aí aparece lá alguém falando com você. E você não sabe se realmente é Deus ou são demônios. São espíritos imundos. Né? Porque os demônios também se manifestam. Claro, quem você acha que mandou as pessoas fazerem as coisas que a Bíblia condena? Quem que você acha que induz as pessoas a praticarem coisas que a Bíblia não concorda? Tem um monte de coisa na Bíblia que Deus não concorda, ele é claro, ele fala assim, não é para fazer isso quando for me adorar. E hoje tem religiões que praticam isso descaradamente. Quem você acha que falou para eles fazerem isso? Foram demônios, foram espíritos imundos, e eles estão colhendo os frutos disso, na própria religião deles. Entra maldição. Porque quando a gente ouve a voz de demônios e não é divinamente inspirada por Deus, tudo aquilo que nós lemos lá, de instruir, ensinar e assim por diante para ser perfeito, acontece ao contrário. O demônio que se comunicou com a pessoa, ele faz ela viver uma vida totalmente oposta daquilo que Deus tinha preparado para ela. Você está entendendo? E quando nós somos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, nós identificamos essas mentiras do diabo. Nós percebemos que não é Deus falando com a gente ali. Que não é o Espírito Santo de Deus que está falando com a gente, mas são demônios. São filhos das trevas. Porque a gente às vezes identifica, você vai identificar quando é o diabo que está falando com você e não é Deus. Quando você está orando, você está falando, ele vem conversar com você. Às vezes são demônios, são espíritos imundos, e ele vem falar com você. Mas existem casos que não são o diabo e os demônios só. Eles enviam pessoas que falam coisas para você que não tem a ver com aquilo que nós vemos aqui nos princípios. Lembra? Aqueles princípios, depois você ouve direitinho para você memorizar esses princípios. Então você vai conseguir identificar perfeitamente quando é Deus falando com você e quando não é Deus. Inclusive, livros que as pessoas dizem que é de Deus e não são de Deus. Cuidado. Líderes de igreja que falam que são de Deus, mas quando você pede para eles pregar a Bíblia, eles não conseguem. Eles não conseguem ler a Bíblia. Eles pegam trechos da Bíblia de uma parte daqui, de uma parte dali, de uma parte dali, mas não conseguem ler a Bíblia no todo. Eles não conseguem meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque existem demônios que impedem eles de fazer isso. Então eles são obrigados a ficar pegando pedacinhos da Bíblia, trechos da Bíblia, e acham que estão. Mas a Bíblia diz que é toda a Escritura divinamente inspirada por Deus. Não diz que é uma parte da Bíblia, não. É toda a Escritura divinamente inspirada por Deus faz isso. Então você não pode pegar uma parte da Bíblia e achar que aquilo vai te edificar. Não vai. O segundo motivo para você poder realmente prestar atenção nisso, você querer ser perfeito com Deus, desejar ser perfeito com Deus, é para quê? Para que você não se esqueça de Deus. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando nós deixamos de praticar a palavra de Deus, quando nós deixamos de falar da palavra de Deus para outras pessoas, nós esquecemos a Deus. A gente se esquece de Deus. Só que o que acontece? Quando eu me esqueço de Deus, Deus também se esquece de mim. Você está entendendo? Por exemplo, nós não lemos agora na Bíblia que Deus lembrou-se de Noé. Por quê? Porque Noé possuía uma conduta diante de Deus. Então Deus se lembrou de Noé.
Então, quanto mais nós nos aproximamos dessa perfeição que Deus quer de nós, mais Deus se lembra de nós. Você vai ver Deus fazendo mais coisas na tua vida, realizando mais coisas na tua vida. Você entende por que a terra hoje está do jeito que está? Não é porque Deus não quer fazer nada. Deus não quer agir. Deus não quer mudar a situação da vida das pessoas. Não é isso. Deus, ele deseja, ele quer. Mas só que as pessoas querem que mude a vida delas e elas continuarem vivendo do mesmo jeito. Elas não querem mudar. Elas não querem se lembrar de Deus. Então, quando ela não se lembra de Deus e leva a vida do jeito que ela quer, Deus também se esquece dela. Porque Deus não vai pegar e se lembrar de alguém que não quer ser perfeito diante dele, que não quer mudar seu caráter, que não quer mudar sua personalidade, que não quer mudar suas atitudes. Então, quanto mais você se aproxima da perfeição de Deus, mais Deus vai se lembrar de você. Quanto mais você se afasta de Deus, mais Deus se esquece. E mais tempo você vai demorar para viver o que Deus prometeu. Você está entendendo? Então, muitas vezes, nós somos atormentados pela impaciência. Muitas vezes, nós somos atormentados pela ansiedade, simplesmente por estarmos lendo e ouvindo coisas que não são inspiradas por Deus. Quando nós nos alimentamos de leituras e ouvimos o que vem de Deus, nós conseguimos andar sendo guiados por Deus. Porque Deus se lembra da gente. E nós não somos guiados pela nossa natureza terrena. Você está entendendo a importância de você ter contato com Deus? E você realmente assumir um compromisso com Ele, mais do que com as coisas. Quando você tem um contato com Deus e assume esse compromisso com Deus, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar poder, autoridade para você ter coisas, para você conquistar coisas e para permanecer com essas coisas, usufruindo delas. E às vezes nós achamos que quem aceitou a Jesus, né? Eu aceitei a Jesus. Jesus agora está comigo. Jesus é o meu único e suficiente Salvador, né? Por exemplo, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pronto, ele vai estar livre de tribulações. Mas isso é um engano. É um engano você achar que por ter aceitado a Jesus como seu único Salvador, né, você vai ser livre das tribulações. Não é isso. Ao contrário. Quanto mais você mergulhar em Deus, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você querer ser perfeito diante da presença de Deus, maiores serão as suas lutas. E mais você vai ser provado. Mas por que acontece isso, Ronaldo? Por que acontece isso quando a gente busca mais a Deus? Quando a gente realmente resolve ser mais perfeito diante de Deus? Porque quanto mais a gente começa a ler mais a palavra de Deus, mais nós mergulhamos em Deus, mais são as nossas lutas e maiores são as provações que nós passamos. Para que você experimente o poder de Deus. Como é que você vai experimentar o poder de Deus se você não viver algo que somente Deus pode fazer? É no meio das tribulações que Deus se manifesta, que Deus age, que Deus mostra o poder dele diante da tribulação. Porque, imagina o seguinte, existem pessoas na Terra que não querem ser perfeitos. Eles tratam Deus de qualquer jeito. Falam, não, que Deus, o que? Eu quero saber de ter mais coisas, quero buscar mais coisas, quero conquistar mais coisas. E existem aqueles que são perfeitos. Aqueles que querem, eles desejam ser perfeitos, eles buscam em Deus, eles leem a palavra, ele busca a Escritura, ele ora, ele jejua, ele frequenta a igreja, ele faz tudo o que tem que fazer. Ele se esforça. Quando vem a tribulação, o que você acha que vai acontecer? Vai vir para todos. Não vem só para quem não crê em Deus, não quer ser perfeito. Ela vem para você que é perfeito, que está se esforçando para buscar Deus, e para aquele que não é perfeito. Mas por que, Ronaldo? Para que haja uma justificação daqueles que estão buscando. Você só será honrado quando no meio da tribulação o seu posicionamento tem sido de uma maneira que Deus, ao olhar para você, o que ele vai fazer? Ele vai mover o poder dele para te livrar. É o único que vai poder te livrar no meio dessa tribulação. E aqueles que não querem ser perfeitos, que insistiram no erro, que preferiram andar no erro, eles então perderão. É assim que funciona o reino de Deus. Mas não pense você que você vai se livrar da tribulação.
Por isso, dê glória a Deus quando você passa pela tribulação. Agradeça a Deus quando você começa a ver luta. Se você está posicionado diante de Deus, é claro, né? Porque senão... Você está entendendo? Então, para que você experimente o poder de Deus se manifestando, tem que ser na tribulação. Porque não tem porquê servir a Deus para viver coisas naturais. Para que eu vou servir a Deus para viver as coisas que o mundo vive? Para passar pelas lutas do jeito que o mundo passa? Isso não tem nexo. Deus te chamou para que você veja Deus. Você veja Deus agindo em teu favor. Naquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não tem poder e nem autoridade para fazer. Ele te dá autoridade para fazer algumas coisas, mas te coloca no meio de uma tribulação, de uma situação difícil, para que você seja justificado diante daqueles que não têm. Está entendendo? Então, muitas vezes, o que acontece? Deus envia uma tribulação, Deus envia uma situação para que Ele possa ser glorificado e agir com poder na vida tua, na tua vida. Mas aí o que acontece? Você começa a ser impaciente. Você fica impaciente diante de Deus. Você não espera Deus agir. E decide, com as suas ações precipitadas, tomar o lugar de Deus, agindo do jeito que você quer, na tua impaciência, de não querer esperar. E o que você faz com isso? Quando Deus começa a trazer tribulações, trazer lutas, trazer situações na terra, isso é na terra toda que Deus faz. Não é só numa igreja, presta atenção. Deus, quando traz situações, Ele traz para toda a humanidade. É toda a humanidade. Aí o que acontece? Você se torna impaciente no meio da luta, no meio da tribulação. Você não espera o agir de Deus. Você não confia em Deus. Você não se posiciona diante de Deus para que Deus cuide de você. Deus interfira e age ao teu favor. Você vai e começa a tomar atitudes, começa a fazer coisas, começa a querer tomar suas atitudes pessoais terrenas. Você está se precipitando. Você está roubando a glória de Deus. Porque como é que Ele vai ser glorificado se você vai e mete a mão? Não tem como. Não tem como. Eu não estou falando para você cruzar os braços e ficar parado. Eu estou falando para você se posicionar diante de Deus para que Deus interfira. Não é a sua ação, não é você agora que vai entrar em cena. A nossa cena, o nosso entrar é entrar para fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Glorificar a Deus, falando que Ele realiza, que Ele faz, que Ele age. Aí vem a situação, você vai e age no lugar de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se você quer ter experiências com Deus, não faça isso. E Noé, sem perceber, ele agiu assim várias vezes. Noé se impacientou. Vamos ver isso? E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Conseguiu contar? Você conseguiu contar comigo? Uma vez soltou o corvo, 3 vezes soltou a pomba, e uma vez tirou a cobertura da arca e saiu para fora. Agora deixa eu te perguntar algo. Será que Deus iria ter tanto trabalho para fazer Noé construir uma arca, separar toda a sua família, separar todos os animais, entrarem na arca, fechar a porta da arca e depois ia esquecer Noé dentro da arca? Pense comigo. De maneira nenhuma.
Deus ia esquecer de Noé do que ele fez. Mas por que Deus disse então na palavra, lá Ronaldo, quando a gente leu, que Deus lembrou-se de Noé? Porque Noé, embora achou graça diante da face de Deus, depois você assiste os outros vídeos que falam disso, tá? São os vídeos de parte 2. Todos os vídeos de parte 2 falam de Gênesis. Depois você lê lá, você vai ver que Noé tinha algumas características que Deus gostava em Noé, certo? Mas por que Noé, embora achou graça diante da face de Deus, Noé não era perfeito? Noé possuía áreas em sua vida que precisavam ser aperfeiçoadas por Deus. Você está entendendo isso? Assim como nós também. Você não pode relaxar só porque você já alcançou alguma coisa da parte de Deus. Ah, eu conquistei algo, então ótimo, eu vou relaxar. Agora eu vou fazer o que eu quero. Não faz isso. Por isso você deve se posicionar diante de Deus para oferecer sempre o melhor para Deus. Você tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar a cada dia. Não se conformando, achando que o que você está fazendo para Deus está bom. Você não pode se conformar com você. Você não pode se conformar com os outros à sua volta. Se você fizer assim, isto vai fazer com que você experimente a perfeição que vem de Deus. Quando chegou o momento certo, você pode ver lá, Deus disse para Noé, sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, as mulheres e teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roda sobre a terra, traze para fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Você viu que o próprio Deus deu a ordem para Noé? Para que ele foi se impacientar? Para que ele foi querer ser precipitado? Deus estava dando a Noé, para você ter uma ideia, e a família de Noé, uma oportunidade única. Uma oportunidade que Adão e Eva perdeu. Lembra que Adão e Eva pisaram na bola com Deus? Deus ia dar a terra inteira para eles serem pais, para eles cuidarem e sujeitarem toda a terra para Deus. Mas Noé não entendeu, mas Adão não entendeu isso, pegou sua mulher e sujeitou a ele, ao invés de sujeitar a Deus. E aí a mulher foi enganada pelo diabo. A mulher deu ouvido para o diabo, caiu nas falácias do diabo, fez o que Deus não queria. Tudo por quê? Por causa da impaciência. A impaciência da mulher em querer ter algo que Deus não ia dar para ela. Então você entende? Deus estava dando agora a oportunidade para Noé e para a família dele, de ser os pais de todas as pessoas na terra. Essa oportunidade ela foi perdida por Adão e Eva. Adão e Eva não quiseram participar nessa edificação que Deus havia dado para eles. Isso está em Gênesis 1, 27 e 28, diz lá, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, olha, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Só era Adão fazer isso, sujeitar a esposa dele a Deus, mas nada. E depois sujeitar os filhos que viriam a Deus. É difícil fazer um negócio desse, gente. É só isso, mais nada. Deus não está pedindo mais nada. E Deus é fiel, meu amado. Deus é fiel. Mesmo Noé tendo sido impaciente com Deus. Noé ofereceu a Deus um sacrifício, como nós lemos lá. Porque ele percebeu no espírito dele que a impaciência dele estava fora do contexto de Deus. Ele passou por toda aquela situação de estresse, de construir a arca, de ficar todo aquele tempo dentro da arca, e o dilúvio caindo, as águas caindo, vendo as pessoas gritar lá fora, sendo mortas lá fora porque preferiram ser imperfeitas e não quiseram ser perfeitas. Ele passou por todo esse estresse. Só que o que aconteceu? Noé não entendeu que a arca que ele tinha que edificar era dentro dele. Era dentro da família. Os familiares deles precisavam ter Deus dentro deles, entendeu? Por quê? Porque eles iam passar por situações depois que saíssem da arca que iam exigir deles a perfeição. Iam exigir deles que eles tivessem a autoridade de Deus para serem os pais de todas as nações.
Deus, Ele vai sempre aceitar o teu melhor, mesmo que não seja o melhor de Deus. Mas não descanse, não se conforme até oferecer o melhor de Deus. Não se conforme em ficar oferecendo só o que você tem. Deus tem algo muito melhor para a tua vida, vai buscar isso em Deus. Lá diz que o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então você está entendendo aqui o que aconteceu? Deus enviou Jesus para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por nós. Por quê? Porque Deus sabe que não somos perfeitos. Deus sabe que para atingirmos a perfeição, nós vamos errar muitas vezes na caminhada. Mas aí o que acontece? Se você não pegar firme com Deus, os seus erros serão muito maiores, as consequências serão muito maiores. Por isso, se você não se conformar com os seus erros, se você se esforçar para atingir a perfeição que vem de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus, porque sem o sacrifício de Jesus, quando você errar, vai ser muito mais difícil, mais pesado, você não vai ter condições. Sem Jesus, você não vai conseguir. Estou falando sério. A gente erra muito tentando servir a Deus, tentando buscar a Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, ouvindo a palavra, pregando a palavra, a gente falha no meio do caminho. Aí se você não tiver a consciência de que Jesus morreu para te ajudar nesses momentos difíceis, você não aguenta, você sucumbe, você desiste. Esse é o propósito de Deus de ter enviado Jesus. Porque se Deus não enviasse o Filho dele para morrer por você, sabe o que acontecia? Toda vez que você errasse, se você errasse, Deus ia te destruir. Deus ia te matar. Porque Deus é perfeito, Ele é santo, cara. É santo. Você está entendendo? Então você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência de que Jesus foi enviado para morrer por você, para te ajudar a ser perfeito. E não desistir. Você não pode desistir. Deus quer te tornar perfeito. Deus quer te tornar santo. Deus quer te tornar a imagem e semelhança dele. E ele sabe que você vai falhar durante o percurso até atingir esse propósito, até atingir essa meta que Deus deu. Mas o que vai fazer? O sacrifício de Jesus vai te dar suporte nesses momentos difíceis. Porque Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Deus está vendo a sinceridade dos teus pensamentos e das suas atitudes, que você não está fazendo por maldade. Então o sacrifício de Jesus tem valor para você. O sacrifício de Jesus tem valor para que você atinja a perfeição. Agora veja bem, Deus enviou o seu Filho para morrer por você, certo? Para você atingir a perfeição. Ele vai voltar. E ele vê você do jeito que está. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai ver que você não deu valor. Porque você está do mesmo jeito. Você não valorizou esse sacrifício que Deus fez, enviando o seu Filho. Você está entendendo? Você precisa desejar essa perfeição. E sem a graça de Deus, você nunca vai conseguir sair do lugar de onde você está. Você não vai conseguir. E se você sair sem a graça de Deus, quando vier a impaciência, quando vier a ansiedade, quando vier as lutas, as tribulações, as situações difíceis, você vai agir precipitadamente na frente de Deus. Você vai querer agir antes de Deus. Por quê? Porque você não está buscando a perfeição, você está vivendo de qualquer jeito. Tudo porque você está desviando o seu olhar daquele que é o autor e consumador da sua fé. Ele quer consumar a sua fé, ele quer fazer você atingir essa perfeição. Não perca o foco. As pessoas têm dificuldade de ler a palavra de Deus. As pessoas têm dificuldade de edificar sua vida na palavra de Deus. As pessoas têm dificuldade de entrar e sair sem conhecimento da palavra de Deus, sem entendimento. Não vai conseguir, é impossível. Agora você imagina você passar por lutas sem você realmente estar lendo, ouvindo a palavra de Deus e buscando a perfeição. Quando você passar por luta, o que você acha que vai acontecer? Você vai passar por luta e quando você experimentar a mão poderosa de Deus, você sabe o que vai acontecer? Você vai ser pego. Vai ser pego em coisas que você não deveria cair, que você deveria estar de pé. Tudo porque você quer edificar, você quer entrar e você quer sair da arca física. Você quer construir coisas visíveis. Você quer edificar coisas que você enxerga.
mas se esquece de edificar a sua personalidade, edificar você. Você precisa edificar em você uma arca. Deus quer edificar em você uma arca. Deus, Ele quer edificar em você para Ele poder entrar e sair da sua vida a hora que Ele puder. Toda vez que Ele quiser entrar na sua vida, toda vez que Ele quiser sair, Ele entra e sai a hora que quer. Mas se você não se prontificar para desejar essa perfeição, você não vai experimentar a Deus. Você não vai ter o poder de Deus na tua vida agindo. Deus quer você como sacrifício vivo. Porque como sacrifício vivo, o cheiro suave do seu sacrifício vivo é uma oferta que vai subir a Deus como um cheiro bem suave. Mas como você vai oferecer a Deus um sacrifício vivo se você está vazio de Deus? E você está cheio de você mesmo? Você vai ser aceito por Deus como sacrifício vivo se você deixar a sua natureza terrena e se revestir da natureza divina. A natureza divina que vem de Deus. Lembre-se, seu sacrifício leva as pessoas também para frequentar igrejas? É para isso? Se o seu sacrifício leva as pessoas para frequentar a igreja, então o seu sacrifício é só bom. Mas se o seu sacrifício leva as pessoas a se sujeitarem a Deus, o seu sacrifício não é somente bom, mas é também perfeito. O teu sacrifício também é agradável. Olhe para todas as pessoas que você converteu. Elas são frequentadoras de igrejas? Ou estão sujeitas a Deus? Pare aí. Pense. Responda a você mesmo. Ao saírem da igreja, ou se as igrejas fecharem, elas continuarão se sujeitando a Deus? Ou, ao saírem da igreja, ou se as igrejas fecharem, elas continuarão do mesmo jeito? Continuarão procurando igrejas para congregar? Sair da arca não significa que terminou a obra. Não significa que é o fim. Você ter uma experiência com Deus não é o fim. Deus tem mais. Deus tem a oportunidade de ver você refletir a glória dele na sua vida. Deus quer que você dê continuidade naquilo que Deus te deu como direção. Noé se tornou o pai de muitas nações quando ele saiu da arca. Mas ele não entendeu a grandiosidade do que estava acontecendo, aquilo que ele estava recebendo. A esposa de Noé e a família de Noé também receberam esta bênção. Mas eles não entenderam a grandiosidade do que estava acontecendo e recebendo. Você tem entendimento do que Deus te chamou para ser em Jesus? Você tem entendimento disso? Deus te chamou para edificar uma arca em você. Deus te chamou para poder entrar em você e sair sempre que Ele desejar. Você quer realmente viver tudo que Deus tem para a sua vida? E da sua família? Na fé? E da sua família na carne? Que também se tornará na fé? Então repita comigo. Eu quero, eu quero, eu quero. E já que você quer, se prepare. Se prepare porque Deus vai falar contigo. Preste atenção em tudo que Deus te disser. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda em tudo que Deus te disser. Obedeça, obedeça, obedeça. Em nome de Jesus. Você quer que Deus se lembre de você? Você tem se lembrado de Deus? Se você tem se lembrado de Deus todos os dias, a cada instante, a cada momento, em tudo que você faz, Deus vai dar um sinal de que se lembra de você. Deus vai dar um sinal de que se lembra de você. Esta semana, nesses 5 dias que virão, da pregação dessa palavra aqui que eu estou pregando, nós estamos na parte 1. Deus se lembra de você, creia. Deus vai se lembrar de você que realmente quer ser perfeito, de você que quer ter uma aliança com Deus, deseja ser edificado por Deus, deseja que Deus edifique em você, que Deus entre em você e saia a hora que Ele quer. Se prepare, porque você vai estar vendo o que Deus vai fazer na tua vida, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Aquele que não existia vira um vulcão.
a gente tem uma certeza: o que eu não fizer, certamente Ele fará. Mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá pra mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações, bem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu. Sentir o teu espírito é só o que eu preciso. Pois o mar, Pois o mar, todo mais, pois o mar, pois o mar, todo mais, pois o mar, pois o certamente tu ter Jesus como Senhor é um privilégio, o maior milagre que alguém pode viver. Ele sempre proverá, nunca faltará, restituirá em dobro o que é meu, a esperança que colocas em nossos corações, bem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu. Sentir o teu espírito é só o que eu preciso. pois o mar, 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 vamos cantar todos juntos. Certamente tu farás. certamente tu farás.
que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Ela muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei essa terra de além.